Oração, capítulo 1. Deus convida-nos a orar. Ligados a Deus através da oração. É algo maravilhoso que possamos orar com eficácia, que mortais indignos e falhos possuam o poder de levar os seus pedidos a Deus. Que poder mais elevado do que este pode o homem desejar? Estar ligado com Deus infinito. O homem fraco e pecaminoso tem o privilégio de falar com o seu Criador. Podemos pronunciar palavras que alcançam o trono do monarca do universo. Podemos falar com Jesus ao andarmos pelo caminho, e ele diz: "Estou à tua direita." Podemos comungar com Deus no nosso coração. Podemos caminhar na companhia de Cristo. Quando empenhados no nosso trabalho cotidiano, podemos suspirar o desejo do nosso coração de modo inaudível para qualquer ouvido humano. Mas essa palavra não pode morrer no silêncio, nem se pode perder. Nada pode sufocar o desejo da alma. Ele ergue-se acima do ruído contínuo da rua, acima do barulho das máquinas. Estamos a falar com Deus, e a nossa oração é ouvida. Portanto, pede e recebereis. Pede humildade, sabedoria, coragem, aumento da fé. Uma resposta virá para toda oração sincera. Pode não vir exatamente como deseja, ou no momento em que a espera, mas virá do modo e no tempo que melhor responda à sua necessidade. As orações que oferece na solidão, no cansaço, na provação, Deus responde, nem sempre segundo as suas expectativas, mas sempre para o seu bem. Jesus convida-nos a orar. O Senhor dá-nos o privilégio de o buscarmos individualmente e em oração fervorosa, de lhe levarmos os fardos da nossa alma, nada retendo daquele que nos convidou: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mateus 11, 28. Oh, como devíamos estar gratos pelo fato de Jesus estar disposto a ser capaz de levar todas as nossas fraquezas e de nos revigorar e curar todas as nossas doenças, se for para o nosso bem e para a sua glória. Vinde a mim é o seu convite. Sejam quais forem as vossas ansiedades e provações, apresentem o vosso caso perante o Senhor. Conta a Jesus todas as tuas necessidades. Poucos há que apreciem ou aproveitem corretamente o precioso privilégio da oração. Devemos ir a Jesus e contar-lhe todas as nossas necessidades. Podemos trazer-lhe as nossas pequenas preocupações e perplexidades, bem como os nossos grandes problemas. Seja o que for que surja para nos perturbar ou angustiar, devemos levar ao Senhor em oração. Quando sentimos que precisamos da presença de Cristo a cada passo, Satanás terá pouca oportunidade para introduzir as suas tentações. O seu esforço estudado é procurar manter-nos afastados do nosso melhor e mais simpatizante amigo. Não deveríamos fazer de ninguém o nosso confidente, senão de Jesus. Podemos com segurança comunicar-lhe tudo o que está no nosso coração. Abrir o coração a um amigo. Orar é abrir o coração a Deus como a um amigo. Não que isso seja necessário para que Deus possa conhecer aquilo que somos, mas para que sejamos capacitados para o receber. A oração não faz descer Deus até nós, mas eleva-nos até Ele. Quando Jesus estava sobre a terra, ensinou os seus discípulos a orar. Ensinou-lhes que apresentassem as suas necessidades diárias perante Deus e que lançassem todas as suas preocupações sobre Ele. E a garantia que lhes deu de que suas petições seriam ouvidas é uma garantia também para nós. Deus acolhe-nos na sua sala de audiências. Nós vamos a Deus por especial convite, e Ele aguarda para nos dar as boas-vindas à sua sala de audiência. Os primeiros discípulos que seguiram Jesus não ficaram satisfeitos com uma conversa apressada com Ele junto ao caminho. Eles disseram: "Rabi, onde moras?" Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. João capítulo 1, 38 e 39. Da mesma forma podemos ser admitidos na mais chegada intimidade e comunhão com Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, verso 1.
Que aqueles que desejam a bênção de Deus batam e esperem à porta da misericórdia com firme convicção, dizendo: Pois tu, ó Senhor, disseste, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Mateus 7, verso 8. Um privilégio exaltado. Quando em problemas, quando assaltados pelas mais ferozes tentações, eles, os filhos de Deus, têm o privilégio da oração. Que exaltado privilégio! Seres finitos de pó e cinza, admitidos através da mediação de Cristo na sala de audiência do Altíssimo. Através desses exercícios, a alma é elevada a uma proximidade sagrada com Deus e é renovada em conhecimento e em verdadeira santidade, sendo fortificada contra os ataques do inimigo. A oração é tanto uma necessidade especial como um privilégio. Aqueles que professam amar a Cristo não compreenderam a relação que existe entre eles e Deus. Não percebem que grande privilégio e que grande necessidade são a oração, o arrependimento e a prática das palavras de Cristo. A oração capacita-nos para vivermos na luz da sua presença. É nosso privilégio abrir o coração e deixar entrar a luz da presença de Cristo. Meu irmão, minha irmã, vire-se para a luz. Coloque-se em contato real e pessoal com Cristo, para que possa exercer uma influência que seja enobrecedora e reavivadora. Que a sua fé seja forte, pura e firme. Que a gratidão de Deus encha o seu coração. Quando se levantar de manhã, ajoelhe-se ao lado da sua cama e peça a Deus para lhe dar forças para cumprir os deveres do dia e para enfrentar as suas tentações. Peça-lhe para o ajudar a levar para o seu trabalho a doçura do caráter de Cristo. Peça-lhe para o ajudar a pronunciar palavras que inspirem aqueles que estão ao seu redor com esperança e coragem e que o levem para mais perto do Salvador. As nossas orações nunca sobrecarregam ou cansam Deus. Não há tempo ou lugar em que seja inapropriado oferecer uma petição a Deus. Não há nada que nos possa impedir de elevar o nosso coração no espírito de oração fervorosa. Nas multidões da rua, no meio de uma transação comercial, podemos enviar uma petição a Deus e implorar orientação divina, como fez Neemias quando apresentou seu pedido perante o rei Artaxerxes. Um lugar reservado para comunhão pode ser achado onde quer que estejamos. Deveríamos ter a porta do coração constantemente aberta e fazer subir continuamente o nosso convite para que Jesus possa vir e habitar na alma como hóspede celestial. Embora possa haver uma atmosfera maculada e corrupta ao nosso redor, não temos de respirar o seu miasma, mas podemos viver no puro ar do céu. Podemos fechar todas as portas à imaginação impura e aos pensamentos não santificados, se erguermos a alma até a presença de Deus através da oração sincera. Aqueles cujo coração está aberto para receber o apoio e a bênção de Deus caminharão numa atmosfera mais santa do que a da terra e terão comunhão constante com o céu. Necessitamos de ter perspectivas mais claras sobre Jesus e uma compreensão mais plena sobre o valor das realidades eternas. A beleza da santidade deve encher o coração dos filhos de Deus, e para que isso possa ser realizado, devemos procurar a revelação divina das coisas celestiais. Que a alma seja atraída para fora e para cima, que Deus possa conceder-nos uma brisa da atmosfera celeste. Podemos manter-nos tão perto de Deus que, em cada provação inesperada, os nossos pensamentos se virem para Ele de modo tão natural como a flor se vira para o sol. Mantenha as suas necessidades, as suas alegrias, as suas mágoas, as suas preocupações e os seus medos perante Deus. Não o pode sobrecarregar, não o pode cansar. Aquele que conta os cabelos da sua cabeça não é indiferente às necessidades dos seus filhos. O Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5, verso 11. O seu coração de amor é tocado pelas nossas mágoas e mesmo pela nossa expressão dessas mágoas. Leve-lhe tudo o que torna a mente perplexa. Nada é grande demais para ele suportar,
pois ele sustenta os mundos. Ele governa todos os assuntos do universo. Nada que esteja de algum modo relacionado com a nossa paz é pequeno demais para ele notar. Não há qualquer capítulo na nossa experiência que seja escuro demais para ele ler. Não há perplexidade difícil demais para ele deslindar. As relações entre Deus e cada alma são tão distintas e tão plenas como se não houvesse mais nenhuma outra alma sobre a terra para partilhar o seu cuidado vigilante, nenhuma outra alma pela qual tivesse dado o seu Filho amado. Um antegosto do céu. Descanse totalmente nas mãos de Jesus. Contemple o seu grande amor. E enquanto medita sobre a sua abnegação, sobre o seu sacrifício infinito feito em nosso favor, para que pudéssemos crer nele, o seu coração será cheio de santa alegria, de paz tranquila e de amor indescritível. Ao falarmos sobre Jesus, ao nos dirigirmos a ele em oração, a nossa confiança de que ele é o nosso Salvador pessoal e amoroso será fortalecida e o seu caráter parecer-nos-á cada vez mais amável. Podemos desfrutar de ricos festins de amor, e ao crermos plenamente que somos dele por adoção, podemos ter um antegosto do céu. Espere no Senhor pela fé. O Senhor atrai a alma em oração e permite-nos sentir o seu precioso amor. Temos uma maior proximidade dele e podemos manter uma doce comunhão com ele. Obtemos perspectivas claras sobre a sua ternura e compaixão, e o nosso coração é quebrantado e derretido pela contemplação do amor que nos é dado. Sentimos de fato um Cristo presente na alma. Estamos nele e sentimos-nos à vontade com Jesus. As promessas fluem para a alma. A nossa paz é como um rio. Onda após onda de glória rola no coração e, de fato, ceamos com Jesus e ele conosco. Temos uma percepção clara do amor de Deus e permanecemos no seu amor. Nenhuma linguagem pode descrevê-lo. Está para além do conhecimento. Somos um com Cristo. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Temos a garantia de que quando aquele que é a nossa vida aparecer, também nós apareceremos com ele na glória. Com uma forte confiança, podemos chamar a Deus nosso Pai. A oração traz frescura à vida espiritual. A nossa vida deve estar unida à vida de Cristo. Devemos obter constantemente dele, participando dele, o pão vivo que desceu do céu, obtendo água de uma fonte sempre fresca, sempre doadora dos seus tesouros abundantes. Se mantivermos o Senhor sempre perante nós, permitindo que o nosso coração se dirija a ele em ações de graça e em louvores, teremos uma frescura contínua na nossa vida religiosa. As nossas orações tomarão a forma de uma conversa com Deus, tal como se falássemos com um amigo. Ele falará conosco pessoalmente sobre os seus mistérios. Frequentemente teremos um senso alegre e doce da presença de Jesus. Frequentemente o nosso coração arderá dentro de nós, ao ele aproximar-se para comungar conosco, como fez com Enoque. Quando esta é, na verdade, a experiência do cristão, vê-se na sua vida uma simplicidade, uma humildade, uma mansidão e uma modéstia de coração que mostram a todos aqueles com quem se associa que ele esteve com Jesus e que aprendeu com ele. Um lugar para onde fugir que está sempre aberto. O caminho para o trono de Deus está sempre aberto. Pode não estar sempre de joelhos em oração, mas as suas orações silenciosas podem ascender constantemente a Deus em busca de força e de orientação. Quando tentado, como certamente será, pode fugir para o lugar secreto do Altíssimo. Os seus braços eternos ampará-lo-ão. O segredo do poder espiritual. A oração é a respiração da alma. É o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça a pode substituir, e a saúde da alma ser preservada. A oração coloca o coração em contato imediato com a nascente da vida e fortalece os tendões e os músculos da experiência religiosa. Negligencie o exercício da oração ou empenhe-se na oração de forma espasmódica, de vez em quando, como parecer conveniente, e perderá a sua ligação a Deus.
As faculdades espirituais perdem a sua vitalidade. Falta saúde e vigor à experiência religiosa. É uma coisa maravilhosa que possamos orar eficazmente, que mortais indignos e falhos possuam o poder de apresentar os seus pedidos a Deus. Que poder maior do que este pode o homem desejar? Estar ligado ao Deus infinito. O homem fraco e pecador tem o privilégio de falar com o seu Criador. Podemos pronunciar palavras que alcancem o trono do monarca do universo. Podemos falar com Jesus ao andarmos pelo caminho, e ele diz-nos: estou à tua direita. A oração secreta é a alma da religião. Não negligencie a oração secreta, pois ela é a alma da religião. Com oração sincera e fervorosa, implore por pureza de alma. Implore de forma tão fervorosa, tão ansiosa, como se estivesse a implorar pela sua vida mortal, caso ela estivesse em risco. Permaneça perante Deus até que anseios inexprimíveis sejam gerados dentro de si para a salvação e que seja obtida a doce evidência de que o pecado foi perdoado. Cada oração sincera é ouvida. Os discípulos ainda não estavam familiarizados com os recursos e o poder ilimitados do Salvador. Ele disse-lhes: até agora nada pedistes em meu nome. João 16, 24. Ele explicou que o segredo do sucesso deles estaria em pedirem força e graça em seu nome. Ele estaria perante o Pai para apresentar o pedido por eles. Ele apresenta a oração do humilde suplicante como o seu próprio desejo em favor daquela alma. Cada oração sincera é ouvida no céu. Pode não ser expressa com fluência, mas se o coração está nela empenhado, ela ascenderá ao santuário onde Jesus ministra, e ele apresentá-la ao Pai sem qualquer palavra estranha ou gaguejada, bela e fragrante com o incenso da sua perfeição. O caminho da sinceridade e da integridade não é um caminho livre de obstáculos, mas em cada dificuldade devemos ver um chamado à oração. Não há nenhum ser vivo que tenha qualquer poder que não tenha recebido de Deus, e a fonte de onde ele procede está franqueada ao mais fraco ser humano. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Em meu nome, ordenou Cristo aos discípulos que orassem. No nome de Cristo devem os seus seguidores estar de pé perante Deus. Através do valor do sacrifício feito por eles, têm valor aos olhos do Senhor. Por causa da justiça imputada de Cristo, são considerados preciosos. Por amor a Cristo, o Senhor perdoa aqueles que o temem. Ele não vê neles a vileza do pecador. Reconhece neles a semelhança do seu Filho, em quem eles creem. Os anjos registram as nossas orações e influenciam-nos para o bem. Quando se levantam de manhã, sentem o vosso desamparo e a vossa necessidade de força vinda de Deus, e tornam conhecidas as vossas necessidades ao Pai Celestial, de um modo humilde e fervoroso. Se assim é, os anjos registram as vossas orações, e se estas orações não procederam de lábios fingidos, quando estiverem em perigo de inconscientemente agirem erradamente e de exercerem uma influência que leve outros a agirem erradamente, o vosso anjo da guarda estará ao vosso lado, indicando-vos um procedimento melhor, escolhendo as vossas palavras por vós e influenciando as vossas ações. Se não sentem qualquer perigo, e se não proferem uma oração pedindo ajuda e força para resistir às tentações, certamente serão desencaminhados. A vossa negligência do dever será registrada no livro de Deus no céu, e serão achados em falta no dia de prova. Tal como Moisés, podemos desfrutar de comunhão íntima com Deus. Aquela mão que fez o mundo, que mantém as montanhas no seu lugar, toma este homem de pó, este homem de fé poderosa, e misericordiosamente esconde-o numa fenda da rocha, enquanto a glória de Deus e toda a sua bondade passam perante ele. Podemos maravilhar-nos de que a excelente glória, refletida da onipotência, brilhasse na face de Moisés com
tal brilho que o povo não podia olhar para ela. A impressão de Deus estava sobre ele, fazendo-o parecer um dos anjos brilhantes vindos do trono. Esta experiência, acima de tudo, a certeza de que Deus ouviria a sua oração e de que a presença divina estaria ao seu lado, era de mais valor para Moisés como líder do que o saber do Egito ou todas as suas consecuções na ciência militar. Nenhum poder, nenhuma capacidade ou nenhum saber podem tomar o lugar da imediata presença de Deus. Na história de Moisés, podemos ver que a comunhão íntima com Deus é um privilégio de que o homem pode desfrutar. Para o transgressor é algo terrível cair nas mãos do Deus vivo. Mas Moisés não temia estar a sós com o autor daquela lei que tinha sido pronunciada com tão terrível grandeza a partir do Monte Sinai, pois a sua alma estava em harmonia com a vontade do seu Criador. A oração é abrir o coração a Deus como a um amigo. O olho da fé discernirá Deus como estando muito perto, e o suplicante pode obter provas preciosas do amor e do cuidado divinos por ele. Orar com santa ousadia. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Quando orarem, apresentem esta promessa. É nosso privilégio irmos a ele com santa ousadia. Quando com sinceridade lhe pedimos que a sua luz brilhe sobre nós, ele ouvirá e responder-nos-á. O céu está aberto às nossas petições, e somos convidados a ir com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Devemos ir com fé, crendo que obteremos precisamente as coisas que lhe pedimos. Pedir pelas nossas necessidades. Cada promessa contida na palavra de Deus oferece-nos assunto de oração, apresentando a empenhada palavra de Jeová como nossa garantia. Seja qual for a bênção espiritual de que necessitemos, é nosso privilégio reclamá-la por meio de Jesus. Podemos dizer ao Senhor com a singeleza de uma criança exatamente aquilo de que necessitamos. Podemos apresentar-lhe os nossos assuntos temporais, pedindo-lhe pão e roupa, assim como o pão da vida e a veste da justiça de Cristo. O vosso Pai Celeste sabe que têm necessidade de todas estas coisas, e são convidados a pedir-lhes. É através do nome de Jesus que se recebe todo o favor. Deus honrará esse nome e suprirá as vossas necessidades dos tesouros da sua liberalidade. Peçam e creiam. Quando pedem ao Senhor que vos ajude, honrem o vosso Salvador crendo que receberão a sua bênção. Todo o poder, toda a sabedoria estão à nossa disposição. Basta pedir. Andem continuamente na luz de Deus, meditem de dia e de noite no seu caráter. Então verão a sua beleza e exultarão na sua bondade. O vosso coração brilhará com o sentimento do seu amor. Serão erguidos como se fossem transportados por braços eternos. Com o poder e a luz que Deus concede, podem compreender e realizar mais do que antes julgavam ser possível. Avancem confiando em Deus. Devemos encorajar-nos mutuamente naquela fé que Cristo tornou possível a cada crente ter. A obra deve ser levada avante à medida que o Senhor prepara o caminho. Quando Ele leva o seu povo para lugares difíceis, então é seu privilégio reunir-se para orar, lembrando-se de que todas as coisas procedem de Deus. Aqueles que ainda não partilharam as experiências probantes que estão associadas à obra nestes últimos dias, terão em breve de passar por cenas que testarão severamente a sua confiança em Deus. É no momento em que o seu povo não vê qualquer caminho para avançar, quando o mar vermelho está perante ele e o exército perseguidor está por detrás dele, que Deus ordena: avancem. Assim ele está a operar para testar a sua fé. Quando essas experiências chegarem até vós, avancem, confiando em Cristo. Caminhem passo a passo na senda que Ele indica. Provações virão, mas avancem. Isto dar-vos-á uma experiência que fortalecerá a vossa fé em Deus e que vos habilitará para o mais verdadeiro serviço.